E o que é uma pessoa separada? É uma pessoa que faz a diferença. Quando a Bíblia fala sobre um homem ou sobre uma mulher, que fala sobre fazer a diferença, ser santo, ser separado, como Deus criou. Glorificado seja Deus. A luz no livro de Gênesis, que foi essa passagem, nós podemos ver, glorificado seja Deus, que Deus pegou o Abrão, primeiro nome dele, e esse homem, ele começou a fazer a diferença para ser usado por Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E assim Deus também usou um homem separado, que foi santo, glória a Deus, descendência de Abraão. E nós não podemos esquecer que somos também descendências de Abraão. E nessa noite o Senhor quer que nós cheguemos lá embaixo e façamos a diferença. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque nós sabemos que nós já estamos nos últimos dias. Nós sabemos que lá embaixo, irmão, existem almas gemendo, glorificado seja Deus. Glória! E como é, irmão, glorificado seja o nome do Senhor, que essas almas vão conhecer a verdade, se nós que fomos levantados por Deus ficarmos calados. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite, na minha e na tua vida. Não podemos, irmãos, porque nós sabemos que quanto mais é dado, mais é cobrado. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai falar sobre um homem atalaia. E ele disse, olha homem, tu vai lá e fala o que eu te mandei. Porque se tu não falar, aquele homem não vai se converter. E ele vai morrer e ele vai para o inferno. Mas o sangue dele eu vou requerer de ti. Mas se tu for e pregar o meu evangelho e esse homem não se converter e ele morrer, eu não vou requerer. Glorificado seja o nome do Senhor, o sangue desse homem de ti. Então Deus também está nos falando sobre uma responsabilidade que ele colocou sobre nós. Que responsabilidade é essa, irmão? Irmão, ele morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas ó, irmão, que quando Deus, ele separou a gente, irmão, nós sabemos que foi justamente com esse propósito, para que assim como a luz que havia, as trevas que havia em nós, Deus transformou em luz. E o que nós vamos fazer aqui, irmão? Quando descer lá embaixo, se nós não falarmos de Jesus Cristo para outras almas, para que aumente esse exército grandioso. Esse é o intuito do Senhor. Esse é o intuito da palavra do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Deus disse, haja luz, houve luz, e Deus fez separação, irmão. Separação é diferença. Quando a gente fala em diferença, nós temos que ser como Daniel em Babilônia. É verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque muitas das vezes, irmão, glorificado seja Deus, nós sabemos que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Glorificado seja Deus. Então nós não podemos, irmãos, deixarmos-nos ser levados, glorificado seja Deus, como muitos estão sendo, glorificado seja o nome do Senhor, irmão. Nós temos, irmão, que manter o foco, que é Jesus. O diabo está ao nosso derredor. Ele está rugindo como um leão, buscando alguém a quem possa tragar. Nós sabemos, irmãos, que nós servimos a Deus, irmão. E Deus, ele não é só santo, ele é reto, ele é juiz. Ele julga, ele é justo, irmão. Então nessa noite Deus está nos lembrando de onde ele nos tirou. Por que Deus ele vai nos lembrar, Rômulo? Qual é o propósito disso? Eu vou te dizer, irmão. Se nós não nos lembrarmos de onde Deus nos tirou, pode acontecer o que aconteceu com Davi. Como assim, irmão Roma? A Bíblia diz que quando Natã, o profeta Natã, chegou para confrontar Davi, a primeira palavra, glorificado seja Deus, que Deus falou através do profeta Natã, qual foi? Glória Davi, a Deus, aleluia. te tirei de trás das malhadas, no meio daquelas ovelhas malhadas. Sabe o que significa ovelhas malhadas? São as ovelhas de menos valor, glorificado seja Deus. E te foi glória! Então, se Deus, usando o profeta Natã, ele